Boa noite, meus irmãos. Hoje mais um culto de oração online. E hoje eu queria lembrar os irmãos de uma música que eu aprendi quando era criança. Uma musiquinha que falava assim: cuidado, boquinha que fala, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, boquinha o que fala. Quando eu era criança, essa música tem outras estrofes, né? Mas hoje eu queria pensar sobre as nossas palavras e eu lembrando dessa música, eu lembrando que ela trazia para mim quando criança um medo de que Jesus ele estava me investigando no céu e que só esperando eu falar alguma coisa errada para que ele mandasse um raio ou fizesse alguma coisa contra mim. E sem perceber, quando criança, eu já não dava valor para a raiz das minhas palavras. No domingo passado, o nosso pastor ele nos ensinou que nós precisamos lavar as nossas mãos e o nosso coração. Mas como saber o que realmente está no nosso coração? Quando a gente pensa em necessidade de lavar a mão e o coração, normalmente vem pecados muito grandes, ou coisas como imoralidade, ou ódio, alguns pecados que nós consideramos grandes. Mas como saber se o nosso coração ele realmente não precisa de uma lavagem, até em coisas que nós consideramos pequenas? Essa musiquinha de infância nos responde. A nossa boquinha, ela nos demonstra algo que nós precisamos consertar. E hoje eu gostaria de olhar com os irmãos um trecho de Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 43 até o 45, em que nós vamos aprender de onde vêm as palavras da nossa boca, qual é a raiz das nossas palavras. E nós vamos aprender que a nossa boca, ela só jorra aquilo que está cheio no nosso coração. Então, antes de ler, eu queria orar com você, pedir para que Deus ele abra nossa mente, o nosso coração para compreender o que o nosso Senhor Jesus está querendo nos ensinar com relação às palavras das nossas bocas. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos esse momento em que vamos refletir sobre aquilo que falamos. E, Senhor, nesse momento, eu também estou debaixo do teu olhar, estou debaixo, Senhor, da tua instrução, porque aqueles que me ouvem, ouvem as minhas palavras. Por isso, Senhor, nesse momento eu te peço para que o meditar do meu coração seja agradável a Ti, a fim de que minhas palavras sejam agradáveis ao Senhor e edifiquem os meus irmãos. E, Pai, eu te peço para que a Tua palavra agora, ela seja clara na nossa mente e clara no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 6, do 43 ao 45, está escrito assim: uma boa árvore não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Nesse trecho, nosso Senhor Jesus ele nos ensina que a boca, ela fala do que o coração está cheio. Ou seja, o depósito das nossas palavras é o nosso coração. E para ensinar isso, eu quero dar uma olhada no contexto em que Jesus está falando isso para que a gente tire ensinos mais profundos. No capítulo 6, no comecinho, Jesus ele cura algumas pessoas, depois ele escolhe, dentre os discípulos que ele tinha, os 12, chama esses 12 de apóstolos. E aí ele desce do monte em que ele ora, escolhe os apóstolos, ele desce do monte e começa a ensinar uma multidão. E nesse momento ele vai ensinar quais são os valores do reino de Deus. O que alguém que ama ao rei e aguarda ao reino deve praticar. E é interessante que as questões práticas ensinadas sobre o reino de Deus aqui por Jesus no capítulo 6 de Lucas, elas sempre têm o coração como sede. Elas sempre têm o coração como o ponto de conflito. Então ele vai começar a falar sobre alegria e satisfação. Ele vai falar, olha, felizes são os pobres, pois deles é o reino de Deus. Felizes são os famintos, felizes são os que choram, trabalhando com esperança. Depois ele vai falar sobre o amor aos inimigos. E aí ele vai falar assim, olha, vocês têm que amar aqueles que te perseguem e abençoar aqueles que amaldiçoam vocês. E aí ele vai mostrar que é necessário uma mudança de coração. E antes dele falar das palavras, ele fala sobre as nossas atitudes de julgamento às pessoas. E aí tem aquele famoso trecho, né, que todo mundo gosta de falar,
antes de que você aponte o cisco que está no olho do seu irmão, você precisa tirar a trave que está no seu. E aí, nessa sequência, vem o ensino de Jesus sobre as palavras. Jesus está mostrando que o discípulo verdadeiro ele tem um conflito não externo, mas o nosso conflito com o pecado é uma questão interior, é uma questão de mudança de coração. Se você quer amar o seu irmão, você precisa mudar o seu coração e ensinar o seu coração a ser parecido com o de Deus. E aí assim você vai ser misericordioso como o Senhor, o seu Deus, é misericordioso. Se você quer ser alguém que perdoa, você precisa tirar o cisco dos seus olhos, você precisa tirar a trave dos seus olhos, para que você olhe para o cisco que está no olho do seu irmão com graça, assim como o seu Deus é gracioso. E agora ele vai falar sobre as palavras. E aí ele vai nos ensinar usando uma ilustração muito conhecida. Todo mundo que estava ouvindo Jesus naquele momento estava entendendo 100% o que ele estava falando. E aí ele usa ilustrações de coisas do dia a dia. Naquela época, a botânica era algo muito comum. Então o pessoal conhecia a árvore de figo, a árvore de uva, conhecia. Eu não sei se você tem essa habilidade, mas é algo que eu admiro muito no meu pai. O meu pai, mesmo que não tenha fruto nenhum na árvore, meu pai sabe só pela folha. Não sei como é que ele sabe disso. Para mim, a folha da árvore que dá manga, a folha da árvore que dá jaca, a folha da árvore que dá laranja, tudo é a mesma folha para mim. Mas pela folha ele consegue perceber. Se você é como eu, que não consegue perceber que tipo de árvore é pela folha, você pelo menos consegue perceber pelo fruto. E Jesus, ele não usa a metodologia do meu pai. Ele usa uma metodologia mais simples para que a gente tenha certeza do que ele está querendo dizer. Ou seja, você conhece uma árvore pelos seus frutos. Você não vai achar num espinheiro figos. E nem num arbusto espinhoso você vai achar uva. Porque a árvore de uva só dá uva. E o espinheiro só dá espinho. E aí ele vai concluir essa ilustração falando sobre as nossas palavras. Ele diz assim: o homem bom tira do bom tesouro que está no seu coração coisas boas. Mas o homem mau tira do mau tesouro que está no seu coração coisas más. Ele vai usar uma outra ilustração. Além de fazer o contraste com as frutas e mostrar que uma árvore ela só pode produzir aquilo que ela é em sua essência, Jesus ele vai usar uma outra ilustração como se fosse uma ilustração bancária, financeira. Ele vai falar que ninguém pode tirar de seu depósito, de seu tesouro, do seu cofre, algo que não está lá. Não tem como alguém bom tirar algo ruim de seu cofre se ele só guardou coisas boas. E não tem como alguém ruim tirar algo bom de seu cofre se lá ele só guardou coisas ruins. Jesus está nos ensinando que aquilo que nós estocamos no nosso coração vai ser aquilo que nós vamos tirar no futuro. As reservas que fazemos na poupança que temos no nosso coração vai ser aquilo que nós vamos poder sacar nas circunstâncias, nos momentos futuros. E por fim, ele vai mostrar que a boca ela fala do que o coração está cheio. Então, se no depósito do seu coração você tem abastecido com coisas ruins, esse depósito ele vai transbordar em coisas ruins. Se no depósito do seu coração você tem abastecido com coisas boas, a sua boca vai transbordar coisas boas. Quero te mostrar como é que funciona esse negócio de transbordar. Na casa da minha sogra, elas têm uma cisterna, né, que fica embaixo da casa e a caixa d'água fica em cima. Só que para que a água chegue da cisterna para a caixa d'água tem uma bomba. E aí quando acaba a água da caixa d'água a gente tem que ligar a bomba e a gente fica ouvindo a bomba trabalhar, a bomba está enchendo a água, mas a gente não sabe se a caixa encheu ou não. A gente só sabe quando a caixa d'água encheu quando a água começa a transbordar pelo ladrão. Aquele caninho, né, que faz com que a caixa transborde para um lugar específico e não molhe o lugar onde ela está. E aí quando começa a jorrar água pelo ladrão, a gente tem que correr e desligar a bomba, porque senão a gente vai ter problema e também está dispersando água. O que Jesus está mostrando aqui é que a nossa boca é como se fosse o ladrão do nosso coração.
Se você preenche o seu coração com impureza, com pecados, com coisas ruins, a sua boca vai transparecer isso. Agora, se você está cheio do Espírito, se você o seu coração ele tem se preenchido com a graça de Deus, a sua boca ela vai transbordar a graça. Essa é a realidade. Trazendo isso para a nossa vida, sabe quando a gente fala assim, eu falei sem pensar? A gente fala isso tentando nos desculpar das nossas palavras. Ou, às vezes, tentando retirar a culpa dos nossos ombros. Mas mesmo que você fale sem pensar, você não falou sem intenção. Porque a sua boca só transborda aquilo que está no teu coração. Então, o que você falou é o que no seu coração você toma como realidade. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. As nossas palavras nunca são neutras. Elas são carregadas daquilo que nós preservamos no nosso coração. Eu sou um pastor jovem, mas Deus tem dado o privilégio de poder acompanhar algumas pessoas e de poder ajudar algumas pessoas na sua santificação. E mesmo como um pastor jovem, quando as pessoas estão diante de mim pedindo algum conselho, ou eu preciso ajudá-las a crescer diante de algum pecado em que ela foi surpreendida, eu conheço o coração da pessoa não porque eu tenho uma bola de cristal, ou eu sei o que está dentro do coração da pessoa, não porque eu tenho um aparelho em que eu coloco no meu ouvido igual aquele aparelho de médico que ouve o coração, não. Eu sei o que está no coração da pessoa a partir dessa ferramenta que o Senhor Jesus me deu, pelas palavras dela. E aí, diante de mim, as pessoas falam, e eu ouço, e aí as palavras daquela pessoa me demonstram as prioridades dela. Isso não só acontece no momento em que eu estou aconselhando, mas isso acontece em todos os momentos na sua vida e na minha. Quando nós estamos em casa, na hora da refeição, o que falamos diante de um prato, ou aquilo que nós falamos diante de uma atitude da nossa esposa, ou dos filhos, ou a atitude dos nossos pais, ou diante dos nossos estudos, quando nos deparamos com uma prova, e aí na nossa mente e no nosso coração reclamamos, ou aquilo que falamos depois que assistimos alguma coisa, ou aquilo que nós falamos com os nossos amigos, aquilo que postamos nas redes sociais, as coisas que digitamos no nosso WhatsApp. Todas essas coisas têm uma fonte em comum, que é o nosso coração. E diante das nossas palavras, nós percebemos as nossas prioridades. Você conhece o coração de alguém por meio das palavras. E agora eu quero te perguntar, como é que está o seu coração? Quero que você se lembre aquilo que você falou hoje, ou como você falou aquilo que falou hoje. E eu queria que você pensasse, e a partir desse ensino de Jesus, de que a sua boca transborda o que está cheio do teu coração, você avaliasse o que realmente está dentro do seu coração e o que te governa, quais são as suas prioridades. Não quero te enganar. A partir do que Jesus me diz, eu sei que o assunto do ganancioso sempre vai ser dinheiro. O assunto do idólatra vai ser os seus vícios. O assunto recorrente do incrédulo vai ser a sua falta de fé diante das adversidades. O assunto recorrente do imoral vai ser piadas de duplo sentido. O assunto do mentiroso vai ser mentiras e bajulação. Agora, o assunto daquele que está cheio de Deus, aquele que é cheio do Espírito, vai ser o transbordar da graça. E eu quero te sugerir a fazer duas coisas práticas, a ter duas atitudes práticas que vão te ajudar a doutrinar o seu coração. Primeiro, é impossível você conseguir doutrinar o seu coração sem o Evangelho do Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele não nos ensina algo moralista, ou seja, ele não está preocupado com uma coisa externa que você faz. O principal foco de Jesus é o coração. E ele nos diz na palavra que nenhum coração agrada a Deus se estiver preso ao pecado. Então a primeira coisa que a gente precisa para doutrinar o nosso coração é a salvação em Cristo Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele é o Filho de Deus e o próprio Deus, e ele morreu e ressuscitou para pagar os nossos pecados. E uma vez que ele morreu, nós, quando cremos nele,
nós morremos também e nós recebemos uma nova vida. Uma vida que não está presa ao pecado. Uma vida em que o nosso coração ele é livre para escolher a graça ou escolher o pecado. E aí, nesse momento, nós podemos fazer as duas coisas práticas que eu quero te ajudar. Para te fazer gravar essas duas atitudes práticas, eu quero te lembrar de uma outra musiquinha infantil também que me vem à mente. É aquela musiquinha do Leia a Bíblia e Faça Oração, se você quiser crescer. Se você quer doutrinar o seu coração na graça, você precisa ler a Bíblia e fazer oração. Primeiro, eu quero te falar sobre essa questão de ler a Bíblia. Muitas das vezes, as nossas palavras elas denunciam um coração vazio do Espírito, porque nós estamos só lendo a Bíblia. Tem gente que acha que o fato de ler a Bíblia, só passar o olho, absorver informação, colocar conteúdo na cabeça, é o suficiente para limpar o coração do pecado. Só que essa não é a realidade. Isso é um erro em que nós colocamos no nosso coração de que o simples fato de ler a Bíblia já vai resolver as coisas. Isso não é verdade. E eu te digo mais, a Bíblia em momento nenhum nos ordena ler a Bíblia. A leitura da Bíblia ela só era ordenada para sacerdotes, para pessoas de importância, para o rei. Por quê? Porque só eles tinham o texto bíblico escrito. Na época do Antigo Testamento, o pessoal não tinha a Bíblia nas mãos. Ter a Bíblia nas mãos é algo recente, é algo que a gente conquistou a partir da Reforma Protestante, de 1500 para cá. No Antigo Testamento, as únicas pessoas que tinham o rolo das Escrituras eram o rei e os sacerdotes. E na época de Jesus, esse rolo ficava guardado no templo e nas sinagogas. Por isso que a gente vê que Deus ele não manda a gente ler, mas Ele nos aconselha a fazer outras coisas com relação à Escritura. Ele nos aconselha a meditar na Escritura, a memorizar a Escritura e a conhecer a Escritura. E eu quero te lembrar que Jesus ele fala para os fariseus: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. O fariseu, naquela época, era um grupo dos poucos entre os judeus que tinham o privilégio de ler a Escritura. Mas Jesus os condena porque eles não conheciam as Escrituras. E conhecer não é só enfiar conhecimento na cabeça. O conhecer para Jesus é entender o que a Escritura diz, se apropriar daquilo pela fé como verdade absoluta de Deus e viver de maneira obediente ao que está escrito. Isso é o significado de conhecer para Jesus. E ele nos diz: vocês erram por não conhecer as Escrituras. Está faltando não leitura, está faltando meditação e memorização. Meditar, o Salmo 1, né, ele nos diz que é feliz o homem que anda no caminho do Senhor e esse homem medita na lei do Senhor dia e noite. O que é meditar? Meditar é você teve o contato com a leitura, a primeira leitura, e aí aquilo ele começa a descer da sua mente, do seu intelecto e ir para aspectos mais vivenciais e começa a descer para o seu coração. Meditar é quando você fica refletindo naquilo. Vou dar um exemplo agora. Nós agora falamos que as palavras elas jorram do nosso coração. Só ler isso não vai transformar a sua vida. Agora, você meditando nisso, as palavras elas jorram do meu coração. Hoje eu fui grosso com a minha esposa. O meu coração está cheio de ira. E aí começa a refletir, começa a comparar o padrão de Deus na Bíblia com aquilo que a gente faz no dia a dia e começa a renovar a mente, começa a meditar e começa a renovar a mente. Uma segunda ferramenta, além da meditação, é a memorização. O Salmo 119, versículo 11 diz assim: eu guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O que o salmista ensina no Salmo 119, versículo 11? Que aquilo que ele guardou, aquilo que ele depositou no coração, vai ser aquilo que ele vai sacar no momento em que ele tiver que ter uma reação. Você sabe por que muitas das nossas respostas às situações que nos pressionam, elas são pecaminosas?
Porque a palavra ainda não está estocada no nosso coração. E aí, quando a gente vai no nosso depósito, a única coisa que a gente encontra é pecado. Então, memorizar a palavra, meditar e memorizar. E por último, o último conselho, a última coisa prática que eu queria te dizer, é que só meditar e só memorizar a Escritura também não é suficiente. Deus ama tanto a palavra dele que ele nos manda orar. E aí o salmista, no Salmo 19, ele, no último versículo, versículo 14, ele nos ensina, depois de ler a Escritura, ele fala assim, a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor me mostra os meus erros, e o final da meditação dele na palavra é uma oração. Ele diz assim, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. E nesse momento, nesse culto de oração, eu queria te mostrar que o contato com a palavra de Deus, a meditação e a memorização, ela vai refletir em como você ora. Lembra que eu te falei que da sua boca sai o que transborda o coração? Isso não é diferente no momento em que você ora. Assim como eu disse que o ganancioso, o assunto recorrente dele é o dinheiro, o do idólatra, o assunto recorrente são os vícios, o do egoísta, o assunto recorrente nas orações são as próprias necessidades. A oração do egoísta, quando ele fala com Deus, ele transborda o seu egoísmo. E nas suas orações só se ouve meu, minha, eu quero, me dá, por favor, eu quero, faz isso pra mim. Nunca para os outros. Eu quero te sugerir hoje, nesse culto de oração, a partir do que nós refletimos na palavra, você quebrar o seu egoísmo e hoje, a partir de uma meditação de que as palavras que brotam na nossa boca, saindo do nosso coração, a gente começar a doutrinar o nosso coração e começar a orar por outros. Nesse momento de isolamento social, em que você não pode se achegar às pessoas, Deus te dá a ferramenta da oração para você conseguir quebrar o egoísmo do seu coração e alcançar outras pessoas. Nesse momento eu queria orar por você, te pedindo para que Deus ele aplique essa palavra no seu coração e te ajude a crescer a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos o teu povo que assiste esse vídeo agora. Senhor, que o Senhor ensine os nossos corações a sermos devotos ao Senhor, nos ensine a meditar e a memorizar a Tua Palavra para que nós não pequemos contra o Senhor com nossas palavras. Senhor, eu te peço também pelos meus irmãos, eu não sei qual tem sido o sofrimento em que eles têm tido ou como esse impacto de isolamento social tem influenciado o cotidiano deles, mas eu te peço, Senhor, para que o Senhor, nesse tempo em que alguns estão isolados, outros estão tendo que trabalhar, o coração deles seja cheio da graça do Senhor por meio da meditação da palavra. Que aqueles que estão com medo preencham o coração com as tuas promessas. Que aqueles que estão sedentos ou que estão, Senhor, irados, às vezes porque os filhos fazem muita bagunça dentro de casa ou porque as coisas não estão correndo como eles esperavam, que o Senhor, com as promessas da tua palavra, traga paz e faça dessa pessoa uma pacificadora. E, Senhor, eu te peço para aqueles que têm absorvido, Senhor, tanta imoralidade, têm pensado em coisas ruins e a sua boca tem jorrado, ou seus dedos pelo WhatsApp têm jorrado piadas de duplo sentido, que pela palavra, pelas exortações da tua palavra, essa pessoa tenha um coração limpo e seja santo assim como o Senhor é santo. E, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento de reflexão e por saber que nós somos capazes de conhecermos a nós mesmos por meio daquilo que falamos e avaliarmos quem somos por meio da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, se você tem algum pedido de oração, eu queria que você compartilhasse ou nos grupos da igreja ou enviasse para o líder do Ministério de Oração para que esses pedidos eles fossem separados, enviados para os irmãos, para a gente estar intercedendo por você também. E praticando aquilo que nós ouvimos de quebrar o nosso egoísmo por meio das nossas palavras. Tá bom? Que Deus abençoe. Até domingo no nosso culto pela manhã. Um grande abraço.